Olá pessoal, hoje é dia 30 de novembro, dia de Geografia e dia de a gente falar sobre as características naturais e o trabalho, ampliando ideias. Então vamos conversar sobre trabalho? Aqui a gente tem uma plantação, começa lá em cima com uma plantação de arroz na zona rural de Palhoça, em Santa Catarina, em 2010, tá? Aqui, ó. Aí vai vir o seguinte texto. O trabalho humano pode ser classificado em agricultura e pecuária, indústria e comércio e prestação de serviços. Você já estudou um pouco sobre isso no ano passado, lembra-se? Algumas dessas atividades dependem mais das condições naturais, como a agricultura, a pecuária, a mineração e o extrativismo. Essas são atividades relacionadas ao campo, a áreas não urbanizadas, que também compreendem matas e florestas. As características naturais de cada local podem facilitar o desenvolvimento de algumas atividades, ou dificultá-las e até mesmo impossibilitá-las. No processo de relação entre sociedade e natureza, muitas vezes foram desenvolvidas técnicas que provocaram danos graves ao meio ambiente e, consequentemente, aos seres humanos. Apesar de a sociedade já ter acumulado bastante conhecimento sobre a natureza, há ainda fatos e fenômenos naturais pouco compreendidos. Além disso, nem todas as sociedades dispõem dos mesmos conhecimentos ou empregam as melhores técnicas para resolver problemas. Ali a gente vai ter uma sugestão de leitura, Os Conselhos de Lobinho, Ecologia de Mário Gamboli, tradução Paulo Basaglia, São Paulo, Paulus 2001. Lobinho transmite uma noção básica de ecologia destinada ao público infantil e os diversos cuidados que devemos ter para preservar a natureza, tanto no campo quanto na cidade. Fala da importância da educação ambiental, refletida em atos como não jogar lixo nas ruas e também de reciclagem. Página 171. Aí a gente vai ter essa imagem aqui e esse exercício aqui para fazer. Então vamos lá. Manhã de sol sobre o mar gelado em Gdynia, na Polônia. Há alguma relação entre o modo de trabalho do ser humano e o local onde ele está? O que vocês acham? Tem alguma relação? Acredito que depende dos recursos, né, que tu tem. Acredito que tem muita relação do trabalho com o local. Por quê? Porque o local vai fazer com que a gente tenha condições de trabalhar com aquela matéria-prima e aí sim não ter que buscar longe, não ter que trazer de outros lugares e assim por diante. Então a gente vai encontrar muitas coisas que são feitas próximo a onde são retiradas, né? Então, por quê? Porque é muito mais fácil de ir ali, retirar a matéria-prima, fazer o produto e depois colocar na indústria ou no comércio e assim por diante. Atividades. Número 1. Observe as fotos. Letra A. Qual é a diferença entre os terrenos mostrados nas imagens 1 e 2? O que esse fato possibilita ao cultivo? Letra B. Que característica natural explica as diferentes técnicas agrícolas empregadas? Tá? Então pensem, porque a gente acabou de estudar sobre isso, né? E aí vai vir página 172. Aqui a gente vai ter número 2. Observe agora essas outras duas imagens, essas duas fotos. Número 3 e a número 4. Letra A. Como está o solo na imagem 3? Por que ele está dessa forma? E letra B. O que a imagem 4 mostra que permite cultivar espécies vegetais? Então, vocês façam que depois a gente vai fazer a correção. Continuando, a irrigação, como você viu na foto 1, exige investimento financeiro e, assim, o custo da produção em locais mais secos é maior do que em lugares onde as condições naturais são favoráveis à agricultura.
Outras atividades humanas dependem menos da natureza, como as que são realizadas em sua maioria nas cidades. A compra e venda de produtos que acontecem nos mercados e os serviços médicos, por exemplo, não dependem diretamente do clima. Alguns eventos extremos causam muitos transtornos à sociedade, como abalos sísmicos, terremotos e furacões. Outros fenômenos não tão extremos e mais frequentes também alteram o ritmo de vida da sociedade, tanto no campo quanto na cidade, como chuva, neve, seca e etc. No ano passado, você estudou, por exemplo, os efeitos negativos das enchentes nas cidades, que trazem prejuízos ao transporte de pessoas, de produtos e algumas atividades comerciais. Em casos mais sérios, o aumento do nível dos rios, as grandes enxurradas e os deslizamentos de terra podem ocasionar a perda de vidas humanas. Então vocês viram que como tem tudo a ver a localização com o que tu tá fazendo. Por quê? Porque se tu vai plantar arroz e precisa de muita água e a água tá muito longe, tu vai ter que pagar, fazer uma irrigação, tu vai ter que fazer uma obra para fazer isso, tu vai ter que dar um jeito dessa água chegar na tua plantação. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar o custo do teu arroz. Então, por isso que é necessário, né, as coisas estarem perto, estarem bem localizadas para vocês poderem fazer uma coisa que, além de gerar lucro, vai também, né, fazer com que aquilo ali desenvolva, aquele espaço, né, desenvolva, ok? Então vamos lá. Então aqui a gente vai ter agora, na página 173, a agricultura e a pecuária. E aí a gente tem essa fotinho aqui pra gente dar uma analisada. Então a gente vai ver o seguinte: o que vem à sua mente quando pensa em agricultura e pecuária? Então todo mundo pensa que é a figurinha número 1, ali onde tem uma vaquinha, né? Onde o cara tá com uma enxada, e não ali onde o cara tá com negócio com computador, etc. Pois é, então vamos ver? É mais comum associar a agricultura e pecuária à cena da primeira ilustração, não é mesmo? Isso porque durante muito tempo era assim mesmo que as atividades agrícolas se desenvolviam. De forma mais simples, tratava-se da agricultura familiar ou do pequeno produtor. Nesse caso, poucas pessoas trabalham na terra, produzindo algum gênero para consumo próprio e outros para ser vendidos para que a família obtenha renda. Há formas ainda mais simples que essa, em que as famílias cultivam a terra e criam animais quase que exclusivamente para consumo próprio, para sobreviver, e o que sobra de produção é trocado com os vizinhos ou vendido. Ali tem um agricultor, diante de sua propriedade na zona rural de Pomerode, município da colonização alemã, em Santa Catarina, em 2012. Tá? Então, página 174, essa página aqui, tá? Hoje pode-se empregar técnicas mais modernas de produção na agricultura e na pecuária, com o uso de máquinas e tecnologia em grandes áreas e bastante produtividade, mas isso exige maiores recursos financeiros. A combinação entre as atividades agrícolas e pecuárias e a indústria recebe o nome de agroindústria. Há diferentes formas de praticar a pecuária. Observe a seguir. Então, a gente vai ter aqui, ó. Aqui a gente vai ter a pecuária, né? Aqui é boi, né? A gente vai ver agora na página 175. A agricultura é a prática de cultivar a terra. A pecuária corresponde à criação de animais. Então, agricultura, terra. Pecuária, animais. Ambas as atividades originam matérias-primas para o consumo humano ou para ser usadas na indústria, e por terem originado e se desenvolvido juntas no campo, são classificadas como agropecuária. Então, tudo junto.
Além de originar matérias-primas como algodão, lã e couro, usados na confecção de vestuário, a agropecuária serve para outras finalidades. Na alimentação com a produção de arroz, feijão, mandioca, legumes, frutas, carnes, ovos, etc. Como ração animal, com o uso de soja e milho. Como combustível, com a produção de etanol derivada da cana-de-açúcar ou de óleos vegetais provenientes da mamona. As técnicas de cultivo e de pecuária, o tamanho da propriedade, o tamanho do rebanho, a relação entre o produtor e a terra e a finalidade da produção variam bastante também. Você terá a oportunidade de estudar esse assunto nos anos seguintes, ainda no ensino fundamental e também no ensino médio. Os fatores naturais que mais influenciam a agropecuária são: fertilidade do solo, deve ter nutrientes para a planta crescer e se desenvolver e para servir de pasto para o gado. Clima, deve apresentar condições de temperatura e umidade adequadas para a espécie cultivada e para os animais. Cada espécie vegetal necessita de condições ambientais específicas para se desenvolver. Algumas precisam de muitas horas de luz, outras de menos horas, ou mesmo de passar um período à sombra, como é o caso do cacau. Há espécies mais suscetíveis ao frio e às geadas, como as hortaliças, alfaces, couve, repolho, etc. Outras precisam de muita água, como o arroz. Aqui tem o cultivo de almeirão, em Estufa, Poços de Calda, Minas Gerais, em 2011. Esse aqui. Página 176, essa página aqui. Com os animais ocorre o mesmo. Aves, bois e vacas, cabras, ovelhas, cavalos e demais espécies desenvolvem-se melhor em determinadas condições naturais. O conhecimento técnico e científico desenvolvido pela humanidade permitiu promover uma série de intervenções no meio natural, nas espécies cultivadas ou nos animais. Isso possibilitou produzir em condições ambientais que não são naturalmente favoráveis. O exemplo mais simples e já comentado nesse capítulo é a irrigação. O agricultor consegue resolver o problema da aridez levando água até o local onde pretende plantar. Existem ainda outras técnicas para lidar com as dificuldades naturais. As estufas são estruturas fechadas por plásticos ou vidro transparente, na quais é possível controlar a temperatura e evitar os efeitos da geada. O adubo. Os solos podem ser enriquecidos com a adição de adubos naturais e químicos, como esterco de animais e misturas feitas de vegetais. E a seleção de sementes e de animais. Também é possível selecionar sementes e espécies de animais mais resistentes às condições ambientais adversas ou a ataques de pragas. Saiba mais. Além de grandes mamíferos, bois, cavalos, vacas e das aves, galinha, pato e peru, há outros animais criados pelos seres humanos que são abatidos e servem de alimento ou matéria-prima para a indústria. Por exemplo, criação de abelhas, coelhos, rãs, peixes, bichos da seda e etc. Saiba mais 2. Agrotóxicos são produtos químicos usados nas plantações e nos rebanhos para controlar o ataque de pragas nas plantações e de insetos nos animais. Os agrotóxicos são pulverizados nas plantações. Já os animais são vacinados contra doenças, comem ração especial para acelerar o crescimento e também são pulverizados com esses produtos para evitar o ataque de carrapatos, piolhos, pulgas, etc. Mas os agrotóxicos devem ser aplicados com muito rigor e controle, para não provocar males à saúde humana. Devem ser usados conforme as recomendações dos órgãos competentes para evitar níveis elevados de contaminação. Ok, então pessoal, vocês viram que a agricultura e a pecuária. A agricultura é trabalhar na terra, pecuária é trabalhar com animais. E aí a gente vai ter vários tipos, né? A gente vai ter a criação de ovelhas,
criação de cabra, né? E vamos ter a criação de boi, vaca, a gente também vai ter de porcos, também vai ter o que mais? De galinhas, né? E vocês viram que tudo isso junto, a agricultura mais a pecuária, ela vai se transformar em agroindústria. Ou seja, tudo que está ligado à agricultura e à pecuária, né? Então, a agricultura é a prática de cultivar a terra e a pecuária corresponde à criação de animais. Não esqueça disso, ok? Então, aqui a gente vai ter na página 177 o extrativismo, a coleta e caça. Então, olha só, vocês já imaginaram, ali tem um elefantinho ali, né? Antigamente dava trabalho comer carne. Vocês já imaginaram o homem da caverna correndo atrás do animal, depois ele tinha que ir lá, tirar o couro, depois ele tinha que fazer, né, tirar tudo que ele pudesse para poder virar alimento, aquilo ali, tinha que comer o mais rápido possível, porque não tinha geladeira, não tinha lugar para guardar, logo a carne estragava e ele ia ter que procurar novamente outra carne. Então, era difícil comer carne. Hoje em dia, é fácil, porque a gente vai no mercado, pega o pacotinho, paga e tá tudo certo, né? Então, vamos ver? Então, leitura da página 177. Os primeiros grupos humanos praticavam a caça e a coleta de frutos, folhas e raízes como fonte de alimento, na mata ou na floresta. Usavam a madeira para servir de lenha ou de ferramenta. Caçavam animais selvagens para aproveitar a carne. As práticas de caça e de coleta foram perdendo importância conforme o conhecimento sobre a natureza avançou e as técnicas evoluíram. Entretanto, em algumas comunidades, essa ainda é a forma de se relacionar com a natureza hoje em dia, como é o caso de alguns povos indígenas brasileiros, ou de populações que vivem mais isoladas na floresta, às margens de rios ou no litoral. Antigamente era difícil comer carne. E hoje, como é? Converse com seu colega ao lado sobre esse assunto. Não dá para conversar com o colega ao lado, mas conversa, né, com a professora, então. Realmente, comer carne antigamente era muito difícil, como eu já falei, mas hoje em dia a facilidade, né, a industrialização. Então, a gente vê aqui que hoje em dia carne é um negócio. Então, o que acontece? A agropecuária, que está lá dentro da agroindústria, né? O que acontece? Ela é super forte no Brasil, a gente exporta carne para todos os lugares do mundo e hoje em dia é um negócio de muitos e muitos milhões de dólares, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eles vão lá, criam o animal, depois eles abatem o animal, então eles matam o animal, né? E aí eles vão aproveitar tudo que aquele animal tem e ainda por cima hoje nós temos como guardar, aonde guardar. E aí é só aproveitar pra gente comer aquela carne gostosa, fazer um churrasco, né? Quem não gosta de um churrasco? Hã? Só quem é vegetariano, né? Página 178 a gente vai ter esse exercício aqui para fazer, tá? Então vamos lá. Número 1. Observe as fotos. Extração de látex para fazer borracha em Presidente Prudente, São Paulo, 2008. Caçador de caranguejo no Delta do Parnaíba, em Piauí, 2006. E homem pesca no Rio Tietê, em Biritiba, Mirim, São Paulo, 2011. Letra A. O que há de comum entre as atividades mostradas nas fotos? Letra B. Nessas atividades, o que os seres humanos extraem da natureza? Eles utilizaram máquinas para isso? E letra C. Em sua opinião, as atividades feitas desta forma causam impactos ambientais? Então, vocês vão responder, olhem bem para a foto, pensem. E depois a gente vai corrigir no final da aula. Página 179. Você viu nas fotos anteriores práticas sustentáveis.
O ritmo de extração do recurso natural permite que a sua reposição ocorra regularmente, mas há atividades humanas que também são classificadas como extrativas e que ocasionam danos ao meio natural. Um bom exemplo desse outro tipo de extrativismo não sustentável é a extração de madeira das matas e florestas sem os devidos cuidados. A exploração. Então, você viu nas fotos anteriores práticas sustentáveis. O ritmo de extração do recurso natural permite que sua reposição ocorra regularmente. Mas há atividades humanas que também são classificadas como extrativas e que ocasionam danos ao meio natural. Um bom exemplo desse outro tipo de extrativismo não sustentável é a extração de madeira das matas e florestas sem os devidos cuidados. A exploração da madeira nativa no Brasil é uma prática muito antiga. Ocorreu de forma mais intensa com a chegada dos colonizadores portugueses que exploraram inicialmente o pau-brasil, encontrado na Mata Atlântica. A extração de madeira para a produção de móveis e o uso de lenha em atividades industriais praticamente extinguiram ou colocaram sob risco muitas espécies e florestas nativas brasileiras. Então, a gente vai ver ali, ó, né, aqui, e a gente vai ver, saiba mais, a Mata Atlântica é um dos diferentes tipos de bioma presentes no Brasil. Originalmente, estendia-se de norte a sul ao longo do litoral brasileiro. Apresenta uma vegetação adaptada ao calor e à umidade e uma grande variedade de espécies, sobretudo árvores de grande e médio portes. E aí a gente vai ter uma foto da Mata Atlântica na Serra do Mar, em Ubatuba, em São Paulo, em 2013, e o corte ilegal de madeira para a formação de pasto em Anapu, Pará, 2008. Ok? Na 182, nós vamos ter a mineração. E aí, nessa página aqui, a mineração corresponde à extração de recursos minerais do solo e do subsolo. É por meio da atividade mineradora que se obtém petróleo, metais como ferro, ouro e prata e também rochas, muito usadas pela sociedade como granito e mármore. Por exemplo, no ano passado, ao estudar as matérias-primas utilizadas na construção de residências, você percebeu o quão presente em seu cotidiano estão os recursos minerais. Lembra-se? A mineração depende, sobretudo, da presença do recurso mineral formado pela natureza ao longo de milhões de anos. Por isso, essa atividade é muito dependente de condições naturais passadas, pois não é em qualquer local que se pode extrair ouro, ferro ou prata. A mineração ocorre em minas a céu aberto ou em minas subterrâneas. Veja as fotos. Mina de cobre em Andina, norte do Chile, e mina de passagem, trolley, usado para o transporte dos mineiros, em Mariana, Minas Gerais, 2011. Aqui em Criciúma também tem uma mina modelo, a gente pode até visitar, tipo essa aqui, ó. Eu já fui lá com meus filhos, tá? Nesse momento deve estar fechada, mas existe aqui em Criciúma. A página 183. Então, essa página aqui, vamos lá. A extração dos minérios pode ser feita de modo manual ou com emprego de máquinas. Nesse último caso, aumenta-se muito a produtividade. Atualmente, a maior parte das atividades mineradoras é feita com o uso intenso de máquinas e tecnologia, bem diferente de antigamente, quando esse processo era manual. Em muitos casos, a mineração exige tecnologia avançada, máquinas e recursos financeiros que apenas grandes empresas podem obter, como é o caso da extração de petróleo em grandes profundidades ou da exploração de grandes jazidas minerais. Nesse caso, o processo de extração é do tipo industrial, indústria mineradora. Ali tem uma plataforma de extração de petróleo, uma P52, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em 2013. E ali tem assim, saiba mais. O garimpo emprega milhares de trabalhadores, mas é uma atividade que ocasiona problemas sociais e ambientais. A maioria dos garimpos no Brasil está localizada na região amazônica, composta de florestas, árvores de grande porte e muitos rios.
É também nessa região que estão localizadas terras de muitos povos indígenas. O garimpo praticado sem regulamentação em uma área com essas características pode provocar muitos conflitos e problemas, como ocorre na Amazônia atualmente. Há desmatamento, contaminação de rios e mortes, tanto de indígenas como de garimpeiros. Por isso é importante demarcar as terras indígenas e as áreas para garimpo, formular leis para regular essa atividade e fiscalizar a região constantemente. Então a gente vê direto, né, assim, ó, que tem problemas, né, na Amazônia com os garimpeiros, com os índios. Por quê? Porque os índios não querem que mexa, os garimpeiros vão lá mexer, e aí dá briga, e aí dá problema, né? Então é preciso ter tudo muito certo na lei para que nada disso aconteça, tá? Página 184, a gente vai ter aqui. Na mineração manual, os garimpeiros usam pouca tecnologia e geralmente atuam em minas a céu aberto, como ocorre com o garimpo do ouro e diamante. As atividades mineradoras podem provocar muitos impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. Erosão, contaminação química do solo e da água e desmatamento estão entre os problemas mais comuns. Atualmente, há muitas leis e regulamentações que orientam a exploração mineral, a fim de reduzir esses danos. Contudo, ainda há locais onde se aplicam procedimentos inadequados e por isso é que é fundamental fiscalizar sempre. Saiba mais. No Brasil, a mineração teve um papel muito importante na economia, na abertura das estradas e na formação de algumas cidades. No século XV3, X10, V5 e I, né? A letrinha I, 3 vezes 3. Então, século XVIII, quando o país ainda era colônia de Portugal, a descoberta de jazidas minerais atraiu muitas pessoas e surgiram os arraiais. Alguns desses núcleos populares cresceram e se transformaram em vilas e cidades. Outra herança da mineração pode ser percebida em nomes de lugares, como o estado de Minas Gerais e os municípios de Ouro Preto e Diamantina. Então, ali a gente vai ter a mineração de plateia, recipiente de madeira ou metal, usado no garimpo de pedras preciosas. Na foto, garimpo de ouro de Juruena, em Mato Grosso, em 2007. Ó. É esse aqui, ó. Tá?